É o que eu proponho aqui, meus queridos, pelo seguinte. Evidentemente que essa disputa que vai muito além da internet é o que está inundando as nossas telas e as redes sociais e todo o mundo digital brasileiro e até internacional. O X pode ser bloqueado a qualquer momento. Ainda está em aberta essa situação, dado que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado um prazo de 24 horas para o bilionário Elon Musk, dono da plataforma, indicar um representante legal da plataforma no Brasil. Musk ali deu de braço, pelo visto nem ligou muito, e o X ainda não caiu. Inclusive, só se fala nessa expressão, não caiu, vai cair, a ver. Aliás, o assunto, claro, como eu disse, foi parar no Trending Topics. Evidentemente que, apesar de todas as disputas, questão de jurisprudência, jurisdição e todo o juridiquês que o PP vai nos ajudar a trazer, a insegurança jurídica que isso causa para todos os setores é brutal, não é isso, mano? Com certeza, é uma insegurança que dificulta, inclusive, a atração de investimento, porque quais são as regras que valem, né? Quais são os critérios que nós utilizamos para tomadas de decisão? A gente está vivendo um contexto em que parece que as pessoas agora só se lembram do lado dos ruídos das redes sociais, mas a gente precisa lembrar do quanto as redes também geram valor para a nossa vida, não apenas individualmente, mas também do ponto de vista econômico. A quantidade de empresas que possuem uma atuação importante nas redes sociais, profissionais que, inclusive autônomos, que utilizam as redes sociais como uma ferramenta de atração de clientes, tudo isso ficar à mercê de uma disputa que ninguém entende muito bem com clareza quais são os critérios utilizados e que, no fim das contas, o encaminhamento institucional dessa questão, que é bloquear o acesso ao X Twitter no país, acaba nos colocando institucionalmente do lado de autocracias como Rússia, China, enfim, são formas não próprias a países democráticos de lidar com um conflito como estamos assistindo. Então, é muito lamentável e gera muito prejuízo para a sociedade brasileira de forma ampla. Agora, chega a ser até irônico, né, Pepe? Você, como nosso legalista garantista por excelência aqui, chega a ser irônico que tenha que vir do Supremo Tribunal Federal a lembrança de que nosso país peca, e muito, na questão da segurança jurídica. Porque essa tal tecnologia aí que a gente ouve tanto emprega muita gente e movimenta muito dinheiro, a gente não pode esquecer. Então, interesses econômicos serão diretamente afetados por essa situação. O que você acha? Não, concordo com você, Marinho. Concordo que foi colocado pelo Mano aqui também, não é? Não dá para a gente aceitar, né, que o Estado Democrático de Direito, a gente não observe o nosso treinamento jurídico, né? É o mínimo a gente fazer isso, né? Então, essa decisão do STF de, infelizmente, né, tentar suspender o Twitter, o X, né, e tentar, por vias não legais e legítimas, né, buscar o dinheiro por outra empresa do grupo do Elon Musk é completamente injustificável, né, e, de certa forma, até arbitrária. É bom lembrar, Marinho, só para terminar aqui, até porque a gente tem um entrevistado, né? Sim. É importante destacar o seguinte: é até possível, na nossa legislação, você pegar dinheiro e recurso de outra empresa, de sócio de outra empresa, caso a empresa que está sendo acusada não pague o valor devido para a justiça. Mas, para fazer isso, tem que ter o devido processo legal, tem que ter a desconsideração da pessoa jurídica para poder ir até o sócio e depois, se for o caso, ter a desconsideração da pessoa jurídica invertida para buscar o CNPJ Sim. e não o CPF. Isso tudo não foi respeitado na decisão do STF. A gente está propondo aqui hoje, no nosso Morning Show, claro, a nos atermos o mais estritamente possível à questão jurídica, sem dar um passo em falso. Claro que é uma situação que acende ódios e paixões, mas a gente vai tentar ser o mais técnico possível para vocês ficarem em cima do lance e com precisão sempre. Por isso que a gente vai convidar agora aqui para um papo com o nosso querido Luiz Augusto Durso, já cativo aqui na nossa Jovem Pan, ele que é advogado especialista em direito digital. Beleza, mestre? Prazer em revê-lo. Como é que você está? Bom dia, André. Prazer estar aqui no Morning Show, falar a você e toda essa seleta bancada que nos acompanha, além da audiência sempre muito querida da Jovem Pan. Como eu disse, meu querido, em meio a esse contexto todo de altíssima temperatura e pressão,
Vale a pena lembrar aqui que foi em junho desse ano, tá, que o Ministério da Defesa afirmou que a Starlink, a empresa de satélite e sinais de conectividade oferecida por Elon Musk, fornece, de acordo com ele, facilidade, flexibilidade e rapidez, e que um eventual cancelamento, tá, do contrato com a Starlink poderia até trazer, de acordo com ele, prejuízos para o emprego estratégico de tropas especializadas. E vai muito além, né, das Forças Armadas, vai até de aldeias indígenas. A gente viu que a Starlink foi decisivo para manter a comunicação no auge das enchentes no Rio Grande do Sul. O que você acha? Olha, André, você tem toda a razão. A Starlink é uma inovação de acesso, democratizando o acesso à internet. Quase 50% da conexão via satélite no nosso país é via a empresa de Elon Musk, Starlink. Então, essa confusão de envolver a Starlink, aí bem falou o meu colega Felipe Monteiro, sobre essa injustiça até de colocar um bloqueio judicial de valores da Starlink na história da determinação judicial contra o X, me parece uma confusão injusta e que poderia realmente ser muito exagerada essa decisão do Supremo. A Starlink é uma coisa, uma empresa importante que não tem absolutamente nada a ver, a não ser o sócio em comum, que seria o Elon Musk, mas não tem absolutamente nada a ver com a situação em que enfrentamos do X tirar o escritório, descumprir decisão judicial e eventualmente ser bloqueado e suspenso em nosso país. Então, a minha opinião vai de encontro aí com a do Felipe Monteiro, no sentido de que a Starlink tem que continuar funcionando, suas contas devem ser desbloqueadas, porque esse sim tem representação legal em nosso país, não é uma rede social, não hospeda conteúdo e não tem absolutamente nada a ver com a situação do X. Meus amigos, situação complexa, multifacetada. Vou trazer o nosso delegado Palumbo aqui também para te fazer uma pergunta. Uma das perguntas, meu caro Palumbo, que está sendo feita à torta e à direita aí, que se acabar esse tal de X no nosso Brasilzão, a pergunta que fica a galera, afinal de contas, vai se xingar por qual rede social? Qual você escolheu? É verdade. Dr. Luiz Augusto Durso sabe da minha admiração, do meu respeito. Eu sou fã desse advogado, aliás, um dos melhores do Brasil. Eu queria perguntar para você se a decisão se baseou na lei ou então em alguma justificativa fora da lei, se o senhor tem esse tipo de conhecimento. Querido delegado Palumbo, a recíproca e a admiração é verdadeira. E eu até vi seu comentário ontem sobre essa questão, sei que você é um crítico dessa decisão, mas, delegado, vamos lá. Primeira coisa, para a gente analisar a decisão agora concreta, a gente precisa afastar o debate político, alertar a nossa audiência que isso não é reality show, não tem que escolher um ou outro para torcer, a gente tem que falar juridicamente se isso pode ou não pode. E com relação à minha opinião e à classe, a gente todo dia tem insatisfação com decisões judiciais e por isso a advocacia apresenta seus recursos e suas demandas. Com relação a essa decisão especificamente, é importante a gente analisar qual é o objetivo principal dessa decisão. E está lá, nela mesmo, a explicação. O objetivo principal não é a suspensão. O ministro não determinou imediatamente a suspensão da plataforma. Ele determinou que a plataforma apresente e regularize a sua situação com relação à representação legal, que é uma previsão em lei, está lá no Código Civil, de uma obrigação de uma empresa que tem os usuários brasileiros, que está funcionando aqui, de ter essa representação legal. Quando Elon Musk tirou essa representação e prometeu descumprir decisões judiciais, mesmo com toda a insatisfação com as decisões do Supremo, ele não pode fazer isso. Ele realmente não tem essa autonomia, até porque seria um precedente complicado. Imagina qualquer empresário no Brasil que discorda de uma decisão judicial, simplesmente tira a sua sede e descumpre as decisões. E aí o Supremo, como qualquer órgão do judiciário brasileiro, acaba agravando as suas medidas coercitivas para que a parte, né, o intimado, cumpra a decisão. Lembrando que é para regularização. Se não for regularizada a situação, você tem a aplicação de multa diária, que já foi, inclusive, determinada e aplicada, que também não foi paga. Diante disso, você começa a colocar o judiciário numa situação de pouca opção. E aí a opção mais gravosa, que realmente é triste. Ninguém quer o banimento de plataforma, muito menos afetar os mais de 22 milhões de usuários do Twitter, X, no Brasil. Mas são medidas coercitivas que vão se agravando e podem chegar ao banimento em razão do descumprimento e não da decisão judicial. E aí o Mano bem falou, né? Isso me parece decisões de países ditatoriais. Mas, mano, a gente também precisa lembrar que os Estados Unidos recentemente
votou e aprovou, unindo democratas e republicanos, pelo banimento do TikTok. A União Europeia, em 2023, pelo seu ministro das telecomunicações, ameaçou banir o Twitter lá também. Isso já aconteceu. Então, essas plataformas, realmente, elas compram brigas com os judiciários do mundo inteiro ou com as jurisdições do mundo inteiro, como aconteceu com o TikTok nos Estados Unidos, que exige o quê? Uma representação norte-americana, que um sócio seja americano. Para quê? Para você ter esse respeito à lei local. Então, não é só de países ditatoriais. Me parece ser uma tendência mundial que agora o ministro Alexandre de Moraes decidiu dessa forma de maneira dura, mas que lembrando que é difícil a gente analisar isso como censura, porque se for cumprida a decisão judicial, imediatamente a suspensão cai. Então, basta que se cumpra a decisão judicial. Ou recorra, claro. Ou recorra. Mas, enfim, como preconiza os nossos códigos de processo, né, Jess? Para você fazer qualquer intimação a um estrangeiro, tem que ser via carta rogatória. Esse aí é um instrumento legal correto, de acordo com nossos códigos de processo, para você tentar fazer a intimação. Isso tem que correr na justiça competente, no estrangeiro, no país de residência daquele que venha a ser intimado e não ali, também na rede social, como foi o caso, que pode ter sido ali até uma forma de provocação, até um movimento de cunho, até político. O que você acha? Concordo, e entrando direto em algumas perguntas da doutora, a primeira diz respeito até à comparação entre o TikTok. Queria entender um pouco mais, porque no caso dos Estados Unidos, eles exigiram que, de fato, no quadro societário tivesse ali uma empresa americana, o que é absurdo, tendo em vista que as maiores big techs aí, como a Meta, são deles, estão no mundo inteiro, porque que isso seria possível para a China, e tem também um caso de espionagem. Então, não sei qual que seria a comparação aqui de igualdade entre as duas coisas, tendo em vista que a questão do Twitter e até no X, né, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Porque a justificativa do X, que tem dado-se, é que o representante legal anterior teria tido suas contas bloqueadas e teria sido ameaçado de, se não me engano, prisão. Se o senhor poderia comentar um pouco do que aconteceu antes de fato, essa medida do ministro Alexandre de Moraes virar público. E, em segundo lugar, eu também gostaria de saber a notificação ali pelo Twitter. Pensando numa instituição tão formal e tão importante como um Supremo Tribunal Federal, não parece meio jocosa? Não parece muito frágil? E não gera uma sensação para o mundo inteiro que o Brasil está meio que brincando nas redes sociais? É uma boa análise, Jéssica. Inclusive, esse histórico, eu acho que é o que incomoda os mais críticos, né? O que incomoda uma análise crítica. Por quê? Primeiro, a gente debateria esse histórico da relação da empresa ou do escritório de advocacia que representava o Twitter, X, aqui no Brasil, com essas decisões duras do Supremo Tribunal Federal. Segunda coisa, se a gente for mais atrás ainda, essas decisões estão sendo tomadas nesses inquéritos instaurados de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo é o próprio presidente, né, que preside os atos, o que não é algo muito comum, né? A regra é que a presidência de um inquérito policial, por exemplo, seja pela Polícia Judiciária, que o acusador, o órgão acusador, seja o Ministério Público. Então a gente se debate lá atrás a legalidade até da instauração desses procedimentos que tem guarida em resoluções e portarias do Supremo, mas deveriam ser excepcionalíssimas e não sendo utilizadas da maneira com que tem acontecido, de maneira tão comum, quase sendo a regra, que não deve ser de maneira processual. Então isso, se a gente pegar lá na origem, começa a trazer essa insatisfação a ponto do Elon Musk tomar essa decisão de tirar o escritório do país. O que, então, aos olhos de uma análise imparcial e de fora, ambos estão equivocados e errados, porque do mesmo jeito que o Supremo às vezes comete essas ações que são erradas no sentido do ponto de vista jurídico, que não deveriam acontecer, não deveriam ser a regra, também uma empresa não pode se negar a cumprir a decisão judicial. Então, fazendo esse histórico, me parece, inclusive, que o Elon Musk teria anunciado que havia esse risco de prisão do seu funcionário e esta seria a razão dele tirar a representação de nosso país. Lógico, ele pode tirar a representação de nosso país no escritório de advocacia, mas pode manter um canal aberto para que se cumpra decisões judiciais que, lamentavelmente, também não têm sido cumpridas. Então, isso também incomoda bastante. Com relação à minha comparação, Jéssica, foi no sentido de só mostrar que os países hoje cobram que a plataforma colabore com a justiça, que a plataforma esteja até sediada no país. Foi nesse sentido da comparação. Bem que nos Estados Unidos, você tem razão,
hoje a opção para o TikTok permanecer funcionando dentro dos Estados Unidos é ter no quadro societário ou ser comprado por uma empresa norte-americana. E por que isso? Representação, para que tenha uma empresa representando, justificando, quando for intimada lá pelo Congresso americano para mostrar se tem coleta de dados, se tem terrorismo, se tem espionagem, até porque o TikTok vem lá da China, eles teriam essa opção. A mesma coisa na União Europeia, representação. Hoje nós temos agora acontecendo, e não é país ditatorial, a prisão do presidente, do dono do Telegram. Também uma rede social de mensageria em razão de auxílio, falta de auxílio na justiça. Então, essas plataformas elas estão realmente gerando esses atritos pelo mundo. E lembrando que Elon Musk não é a figura mais boazinha do mundo, então não estão defendendo nem o Supremo, muito menos Elon Musk, mas muitos falam que ele tem interesse até de criar esses antagonismos para que ele tenha essa exposição na imprensa, para que a sua plataforma seja divulgada, etc. Então, a gente precisa analisar com cautela do ponto de vista legal e do ponto de vista das figuras envolvidas, porque me parece uma tendência mundial dessa pressão para que as plataformas cumpram as decisões, possam ser elas as mais inglórias ou as mais incômodas. Mas o que faz hoje uma empresa brasileira que se insatisfaz com uma decisão judicial? Ela recorre. E se essa decisão for ilegal por uma suspeição do juiz, então o juiz é parcial, o juiz tem interesse na causa, o juiz tem alguma razão que ele não poderia tomar essa decisão, tem que haver a denúncia, tem que haver até a análise da imparcialidade desse juiz. É assim que juridicamente a gente resolve as questões. E não simplesmente fechando o escritório e falando, agora eu não cumpro mais, e a gente fala pelo Twitter. E aí me parece que o Supremo adotou essa questão, até jocosa, eu concordo com você, de intimar o dono da empresa na sua própria rede social. Isso nunca aconteceu na história do país. Você sabe, meu querido Dulcio, eu passei 5 anos na Academia de Direito. Claro, não enveredei aí pela profissão, mas eu tenho até pena em ver as novas gerações que passam ali longos e maçantes 5 anos se debruçando ali nos códigos, todos os detalhes, e hoje em dia ver que o devido processo legal, conforme ele está codificado em lei, é muitas vezes solapado, em nome das próprias conveniências de um determinado juiz. A questão é a seguinte, se a gente fizer um paralelo, a gente viu até o presidente Lula vindo a público agora, né, Pepe? Vou até levantar aqui para o Pepe seguir adiante. Ele dizendo que se eu tive que lidar com a justiça, você também vai, Elon Musk, se referindo a ele. Mas Elon Musk, mesmo que fosse brasileiro, ele não tem foro privilegiado, logo ele não deveria ser julgado pelo STF, até onde me consta. Ele deveria, enfim, logo, muitos juristas estão dizendo que essa intimação é nula de pleno direito, porque ele deveria ser julgado desde a primeira instância, assim como Lula foi no momento onde ele não tinha foro privilegiado, quando ele estava fora da política, teve acesso a todos os recursos, ampla defesa, enfim. Você vê essa incoerência entre esses dois exemplos? Se a gente se ater fielmente ao que está nos nossos códigos, né, Pepe? É por aí? Não, é um ponto interessante, Eu queria também lançar, eu queria, além disso, Marinho, fazer uma outra reflexão que vai no encontro que você colocou aqui e queria que o Dulcio me ajudasse. 2 em 1, então, Dulcio. 2 em 1, Dulcio, para você aqui. Primeiro prazer, Dulcio, estar com você aqui conversando sobre um tema dessa magnitude. A minha reflexão é o seguinte, né? As redes sociais, teoricamente não, de fato, né? Não teoricamente, hoje em dia, tem uma importância social muito grande, tá? Hoje em dia, querendo ou não, a formação da opinião da sociedade, onde as pessoas buscam informação, são as redes sociais, né? Então, tem o interesse público e tem uma atividade pública envolvida. A gente não vê, por exemplo, uma decisão da Justiça impedindo a Enel de mandar energia elétrica para todo mundo, né? A gente não vê, por exemplo, uma decisão judicial impedindo a Sabesp de dar água e tratar o esgoto para todo mundo. Por quê? Porque são atividades públicas importantes para a sobrevivência da pessoa. A rede social é a mesma situação. As pessoas se informam com X, as pessoas se informam pelo Instagram, se informam pelo Facebook, não é? Então, você suspender as redes sociais nesse contexto, de certa forma, você está prejudicando a sociedade como um todo, né? Então, eu queria entender de você a sua opinião e o estado da discussão no mundo a respeito desse assunto, né? Não dá para você condenar uma empresa condenando toda a sociedade, no caso. 20 milhões de usuários. 22 milhões. Então, é interessante tanto a pergunta do André como do Fefe. Com relação à pergunta do André,
PP, perdão. É que é Felipe Monteiro, mas PP e Fefe. Perdão, Dulce, toca o barco. O André fala de competência, né? E isso é interessante. A insatisfação, é importante a gente registrar, com relação a interpretações do Supremo, isso acontece há um tempo. O Supremo, de uma hora para outra, entendeu que trânsito em julgado poderia ser entendido como prisão iniciada em sentença confirmada em segundo grau, e depois voltou atrás. Então, essa interpretação elástica, casual, que muda a todo tempo, incomoda demais. Dá para fazer uma lista das interpretações recentes. Então, o Supremo também erra muito, com certeza, incomoda muito nas suas decisões, e isso precisa ser sempre questionado. Com relação à competência, André, você levanta uma questão que a gente precisa analisar, e aí remete, inclusive, à resposta que eu dei para a Jéssica. Se você tem a instauração do procedimento na justiça comum, como seria em qualquer caso, você remeteria isso tudo para o primeiro grau, né? Por que ele vai direto para o Supremo Tribunal Federal? Porque a plataforma está envolvida no inquérito das fake news e isso tem competência no Supremo Tribunal Federal, sendo que nenhuma figura ali tem foro privilegiado. É só porque o Supremo, em tese, é vítima dessa história? Mas poderia haver também a remessa para a justiça comum, não precisa ir diretamente para o grau superior. Isso é um debate vivo, com certeza, de competência e pode ser revisto, como aconteceu, inclusive, em julgamentos da Lava Jato, que depois de anos mudaram a interpretação para entender que a competência era da justiça eleitoral e não da justiça comum, e anulou tudo. Então, essa insegurança jurídica, André, você tem razão absoluta, incomoda demais para quem atua e trabalha com isso, porque a gente até para o cliente não sabe responder direito como as coisas vão acontecer. E com relação à pergunta do PP, PP, você tem razão, essa situação da razoabilidade, né? Poxa, então vai banir a plataforma, vai afetar todo mundo por causa do descumprimento. Me parece que é incômoda essa decisão, e ela vai ser em breve definida, viu, PP? Nós temos agora pautado para setembro desse ano julgamentos no Supremo Tribunal Federal de 3 medidas, 3 ações judiciais, ações de constitucionalidade, etc., que vão julgar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, vão julgar a responsabilidade de plataforma e também irão julgar a situação da possibilidade do banimento de uma plataforma por uma decisão judicial. E é importante a gente colocar critério objetivo e determinar isso logo, até com jurisprudência, por causa de uma situação em que hoje um juiz do primeiro grau poderia também ter feito isso, viu, pessoal? Não é só o ministro do Supremo Tribunal Federal que pode determinar a suspensão. Inclusive, quem baniu a primeira vez uma rede social em nosso país, que foi o WhatsApp, foi um juiz de primeiro grau, e a sua decisão foi reformada no grau de recurso. Então, é um poder, às vezes, muito grande para um juiz, né, um magistrado, que bane e afeta milhões de usuários sem, às vezes, uma razão, uma justificativa concreta. Por isso que essa decisão final que nós teremos, espera-se ainda esse ano, poderá trazer um ponto final nessa história. Pode ou não banir a rede social? Pode o direito de 22 milhões de usuários ser afetado por uma questão envolvendo uma empresa, uma rede social? Isso a gente vai ter a resposta pelo Supremo Tribunal Federal, mas num voto colegiado, o que se espera ser o mais justo possível. Meus amigos, quem precisa de Netflix quando a gente tem esse banzé sendo armado, né? Ainda mais no final de semana, promete fortes emoções e no meio, claro, o Estado de Direito vai sendo torcido, moldado ali para caber numa narrativa que seja conveniente aos próprios propósitos políticos de uma das tribos e assim, eu já trago spoiler desse filme que não acaba bem para ninguém. Bom, a gente vai fazer um rápido break aqui, meu caro Dulce. Para quem está nos escutando, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, agitadíssimo, repercutindo tudo de mais relevante aí no noticiário e também no mundo do entretenimento. Já a gente está de volta. E é isso, querido. Dulce, considerações finais aqui para a gente, olhando adiante. Fortes emoções é o que a gente pode ter certeza que virão nos próximos capítulos, não é isso? Se a gente analisar agora assim como um reality show, a gente chega à conclusão que talvez ninguém esteja certo nessa história. É ruim para todo mundo essa briga de braço, essa briga quase como pessoal, entre figuras importantíssimas, super poderosas e super relevantes. O ideal seria, sem dúvida nenhuma, isso ser resolvido da maneira mais pacífica e jurídica possível, preservado, claro, a liberdade de expressão, o princípio da legalidade, o direito dos usuários, para que tenhamos, ao final, uma situação pacífica, para que não abriremos também
para não abrirmos também um precedente complicado para outras big techs que têm esse histórico de sempre questionar, às vezes com um critério ou um rigor excessivo, questões judiciais. Elon Musk, se tem a documentação que disse ter com relação a pedidos extra altos, a situações incômodas do Supremo Tribunal Federal, deve trazer à tona, deve mandar para o Congresso Nacional, que tem todo o poder do mundo de tomar alguma medida contra algum ministro, se possível, e se quiser. Por isso que a gente vai acompanhar de perto essas situações que vem acontecendo e que ainda tem muito a desenrolar, exatamente porque se tornou um reality show e quase como uma torcida de que lado você está, o que não deve acontecer porque é prejudicial para todo mundo. A não ser que venha um baita de um plot twist, meu caro Durso, eu acho que o final vai ser trágico. Mas, enfim, a gente segue adiante aqui e o Brasil em frente. Antes da gente seguir, a Jess quer fazer um rápido comentário? Sim. Vamos lá, Jess. Uma situação, né, que até um colega do delegado Palumbo estava conversando e me atentou bastante. Esse é um ano de eleição. Sim. E as redes sociais, especificamente o Twitter, eles são espaços muito politizados. Então, muitos parlamentares que são fortes no Twitter, lembrando que nas redes sociais, às vezes, tem um parlamentar que é mais forte numa rede do que em outra, e que construíram isso ao longo de anos, estão com medo de perder ali uma plataforma de alcance direto que o aproximava de seu eleitor. Então, tem um impacto agora, principalmente numa época que é de corrida eleitoral. Então, tenho escutado de alguns parlamentares em Brasília sobre isso, sobre esse medo, sobre essa perda, principalmente no momento em que as estratégias eleitorais já estão aí traçadas. E o Twitter acaba sendo esse grande espaço de compartilhamento político. É uma rede que, desde o começo, nasceu muito politizada. Então, tem ainda essa preocupação que eu vejo que é eleitoral, mas em prol da democracia, assim. É uma ferramenta que aproxima da democracia. Apesar de que, claro, em números absolutos, seja a rede com o número menor de usuários, sim, e até de engajamento e penetração na sociedade como um todo, é inegavelmente, como a Jess muito bem colocou, a ágora moderna. A ágora era o espaço na Roma Antiga, onde os grandes debates eram feitos, as autoridades se posicionavam, e, claro, vai ter um impacto político danado. Marinho, é isso. Quer concluir, mano? Um breve comentário nessa linha também, porque é curioso que quando a gente vê o debate sobre regulamentação de redes sociais surgindo, o argumento, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, é que se trata de uma esfera do debate público. Então, como que a gente, por um lado, trata a rede social como ambiente público de debate e, do outro lado, a gente quer tratar apenas como uma empresa privada de menor relevância, como se fosse apenas o interesse do dono da plataforma, aquilo que importa, e não exatamente o ambiente público de debate. Na minha visão, tem uma assimetria e uma incoerência muito grande na forma de encaminhar essa questão a depender da circunstância e do interesse envolvido. Boa, Manão. Claro que debate bom a gente estende, e Durso ainda está com a gente aqui. Agora sim, claro, ainda tem muitos desdobramentos, muitas interpretações que vai dar muito pano para manga essa história, e a gente vai estar certamente revisitando aqui no Morning Show, propondo esse debate de altíssima categoria para vocês. Durso, agora sim as considerações finais, mestre. André, ali, quando eu falei da minha expectativa, é a esperada, não necessariamente a real, e aí talvez eu concorde com o seu plot twist no sentido de tudo dar errado. Com relação ao comentário da Jess e o Mano, e aí eu acho que eles têm bastante razão no que sustentam, porque uma decisão judicial tem que levar em consideração, sim, a função social dessa plataforma, no caso da Jess, muito bem apontado, a função política durante um período eleitoral, e o ministro foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Trabalhou bastante com essas questões da importância da rede social para um candidato, tem que levar em consideração antes de tomar uma decisão tão dura. Por enquanto, a plataforma não saiu do ar, mas a gente vai acompanhar, mas são questões jurídicas que a gente precisa sempre colocar para que não aconteça o banimento como se fosse rotineiro. Todo dia bane uma plataforma, que isso seria o pior dos mundos, sem dúvida nenhuma. E agora sim, inclusive, estamos de volta para você que está nos escutando pela Rede Jovem Pan de rádio sintonizada aqui com a sua dose matinal de informação e entretenimento agitadíssima nessa sexta. Sextou por aqui no Morning Show. Obrigado, Luiz Augusto Durso, grande referência do direito digital brasileiro. E, claro, a gente já estende o convite para a semana que vem, a gente dá sequência aqui no papo. Fechado. Obrigado, André. Um abraço para todo mundo aí da bancada.
Meu querido, em frente a gente segue, claro.